Atos capítulo 20, a partir do verso 17. Essa sessão nos fala de quando o apóstolo Paulo estava em Mileto e mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Diz assim a palavra do Senhor a partir do verso 17. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vô-lo ensinar publicamente, e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, vocês têm testemunhado que ao longo desse tempo pandêmico, precisamente desde o mês de março do ano passado, março de 2020, tenho procurado, como disse o apóstolo Pedro lá na sua segunda carta, capítulo 3, verso 1, despertar e fortalecer com as antigas doutrinas da graça a vossa mente esclarecida, para que juntos, olhando para o autor e consumador da fé, confiados nele que é a razão da nossa esperança, possamos lutar e vencer as adversidades deste tempo. Portanto, seguindo nesta toada, hoje eu quero falar-lhes a respeito do poderoso Evangelho da Graça. O poderoso Evangelho da Graça. E a minha oração é que o Espírito Santo encha o seu coração com as verdades da palavra de hoje, para que você, junto comigo, e todos nós, a igreja do Senhor Jesus, nós possamos lutar e em Cristo Jesus, a razão do Evangelho da Graça, sermos mais que vencedores. Meus queridos irmãos, aqui o apóstolo Paulo, falando aos presbíteros da igreja de Éfeso, confiadamente ele disse: Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Versículo 24 do nosso texto. Em outras palavras, o apóstolo Paulo, assim como o rei Davi, anos atrás, estava dizendo que a graça de Deus para ele era melhor do que a vida, e que na realidade a graça de Deus era a razão da sua salvação, a razão da sua vida. O apóstolo Paulo estava dizendo: eu vivo pela graça e sou sustentado por ela dia após dia. Essa foi a experiência do grande rei Davi, quando num momento muito difícil da sua vida, um momento que realmente estava dilacerando o seu coração, um momento da traição do próprio filho, quando o próprio filho se levantou contra ele, na composição do Salmo 63, Davi diz assim: ó Deus, Tu és o meu Deus forte, em Ti busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, o meu corpo almeja o Senhor como a terra árida, exausta e sem água. Assim eu Te contemplo no santuário, para ver a Tua força e a Tua glória. E aí ele chega no verso 4 dizendo, aliás no verso 3 dizendo: porque a Tua graça é melhor do que a vida, e os meus lábios Te louvam. Assim, cumpre bem dizer-te, enquanto eu viver, em Teu nome levanto as mãos. Salmo 63, versículos de 1 a 4. Leia esse salmo durante a semana várias vezes, e o Senhor, o Espírito Santo do Senhor vai encher o seu coração.
Era exatamente isso que Paulo estava dizendo aos presbíteros da igreja de Éfeso, que o seu evangelho, na realidade, na verdade, era o evangelho da graça de Deus. Aliás, exatamente a graça é a característica principal, distintiva da verdade do evangelho de Cristo. Como dizia C.S. Lewis, toda a história da Bíblia, toda a história do povo de Deus se resumem em uma só palavra: graça. Graça. Do Gênesis ao Apocalipse, nós podemos resumir com uma só palavra: graça. Bendita graça de Deus. A palavra graça, charis, aparece no Novo Testamento cerca de 156 vezes. E somente nas cartas paulinas, nos escritos paulinos, ela aparece 110 vezes. Por isso, se fôssemos dar um apelido para o apóstolo Paulo, poderíamos chamá-lo, apelidá-lo de o apóstolo da graça. Ninguém falou mais a respeito da graça, ninguém entendeu mais a respeito da graça, ninguém teve mais consciência a respeito da graça bendita de Deus do que o apóstolo Paulo. Por isso é que ele estava dizendo aos presbíteros da igreja de Éfeso: o evangelho que eu anunciei a vocês, que eu jamais deixei de pregar, preguei publicamente, de casa em casa, jamais deixei de anunciar todos os desígnios de Deus, e esses desígnios são os desígnios da graça de Deus. Eu vivo pela graça, sou sustentado pela graça e confio na graça e sigo em frente, olhando para a graça de Deus. O apóstolo da graça. Para o apóstolo Paulo, graça significa favor imerecido, concedido livremente pela soberania de Deus ao homem. A graça veio na sua plenitude, ensinava o apóstolo Paulo, ela veio na sua plenitude na pessoa de Jesus Cristo. O apóstolo João também tinha essa consciência. No Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 17, João disse que a graça e a verdade vieram por meio de Jesus. Por isso, o Evangelho, esse Evangelho que ainda hoje pregamos, é o Evangelho da graça. É o Evangelho da graça. Jesus é o Evangelho, e em Jesus a verdade e a graça vieram na sua plenitude. A graça de Deus é a fonte de todas as bênçãos espirituais concedidas aos pecadores. A salvação é pela graça e tudo mais é pela graça. É por isso que a principal mensagem do Evangelho é a mensagem da graça. Da graça. É a graça que distingue o cristianismo de todas as outras religiões. As outras religiões falam do homem buscando a Deus. No cristianismo, ao contrário, fala de Deus buscando o homem. O cristianismo fala de Deus manifestando-se ao homem, puxando o homem para si. Nas demais religiões, os homens querem ser deuses. No cristianismo, Deus se tornou homem, assumiu a forma de servo, a semelhança de homem, e isto se chama no Novo Testamento graça, bendita graça, a graça de Deus, cuja largura, o comprimento, a altura, a profundidade excedem todo o entendimento. E como muito bem expressou o príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, ele dizia: a graça de Deus é como o próprio Deus, maravilhosa, incomparável, sem limites. E Paulo disse que era ministro desse evangelho. Era servo desse evangelho, diáconos deste evangelho, pregava este evangelho, o evangelho da graça. O evangelho da graça pregado pelo apóstolo Paulo nos ensina que pela graça, além da salvação, como diz lá em Efésios capítulo 2, que nós somos salvos pela graça, nós também recebemos bênçãos maravilhosas, grandiosas, incomparáveis, como por exemplo a bênção da redenção, Romanos 3, 24, a bênção da reconciliação, 2 Coríntios 5, 19, a bênção do perdão dos pecados, Romanos
Romanos 3, 25, a bênção da libertação. Colossenses 1, 13, a bênção da adoção. Efésios 1, 5, a bênção da justificação. Romanos 3, 24. E por fim, a poderosa bênção da glorificação. Romanos 8, 30. E por causa da graça, Deus já nos vê glorificados em Cristo Jesus, a despeito de todas as nossas lutas e todas as nossas dificuldades. É por isso que o salmista, assim como também o apóstolo Paulo, eles diziam que a graça divina, a graça poderosa de Deus é melhor do que a vida. A graça de Deus é melhor do que a vida. Contudo, o homem natural, o descendente de Adão, o homem caído, chafurdado nos seus pecados, ele luta contra essa graça, ele ignora essa graça, ele despreza essa graça. Entretanto, o próprio Senhor Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Ou seja, sem a minha graça, a vida não tem valor. Porque a graça de Deus é melhor do que a vida. A graça de Deus é melhor do que a vida. Sem a graça de Deus, o homem, segundo a Bíblia, continua morto nos seus delitos e pecados, totalmente corrompido, completamente sem capacidade para querer qualquer bem espiritual, absolutamente escravo do pecado. E como diz a Bíblia, destituído da graça de Deus. Romanos 3, 23. Nessa condição, em absoluto, somente a graça de Deus pode ressuscitá-lo, justificá-lo, perdoá-lo, reconciliá-lo, libertá-lo, adotá-lo como filho amado de Deus e, por fim, glorificá-lo para sempre. É isso que o apóstolo Paulo chama de bendita graça. E é isso que Davi dizia: esta graça é melhor do que a vida. E o apóstolo Pedro agradece a Deus essa superabundante graça nos seguintes termos. Observe aí na sua Bíblia, 1 Pedro 1,3, ele diz assim: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, ou seja, segundo a sua graça bendita, nos resgatou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. E ele, nesses termos, admoesta os seus leitores, os crentes, dizendo o seguinte: que a despeito das nossas provas, a despeito das nossas tribulações, a despeito das dificuldades, das adversidades, que tanto nos incomodam nesse tempo presente, ele diz: o Deus de toda graça, o Deus que é cheio de graça, que é completo de graça, em Cristo Jesus, os chamou à sua eterna glória. E depois de terem sofrido por um pouco, Ele mesmo, por sua graça, há de vos aperfeiçoá-los, firmá-los, fortificá-los, fundamentá-los. Por causa dessa graça, ele termina lá no seu capítulo 5 da primeira carta, versículo 11, dizendo: a Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Renda-se a Ele, porque Ele é o Deus da graça. É a graça que nos faz caminhar, é verdade. Na visão do apóstolo Pedro, na realidade, de fato, o mundo não é um parque de diversões. Na visão do apóstolo Pedro, de fato, o mundo não é um mar de rosas, esse mundo caído que jaz no pecado. Absolutamente não. Ele deixa claro que viver não é uma tarefa indolor, muito menos uma tarefa fácil. Absolutamente não. Entretanto, o crente verdadeiro, aquele que já foi alcançado pela graça, precisa descansar na graça de Deus, visto que daqui a pouco o Supremo Pastor vai se manifestar, e quando ele se manifestar, nós receberemos a inacessível coroa da glória. Capítulo 5, versículo 4 da primeira carta. Realmente, meus queridos irmãos e irmãs, ao contrário do que muitos estão pregando, propagando por aí, a nossa jornada nesse mundo, ela não é feita somente de caminhos retos,
né? Não é feita somente de estradas perfumadas, mas também de caminhos sinuosos, muitas vezes estradas empoeiradas, cheias de percalços, cheias de surpresas. Muitas vezes eu e vocês, temos que atravessar pântanos, muitas vezes nos vemos em vales de lágrimas, vales de horrores, muitas vezes em desertos, muitas vezes, conforme diz a Bíblia, temos que passar pela sombra do vale da morte. E muitas vezes, como diz o salmista também, somos obrigados a comer pão de lágrimas e beber copioso pranto. Salmo 80, versículo 5. Contudo, a graça de Deus nos basta. E foi isso que Deus ensinou para o apóstolo Paulo. Segundo aos Coríntios, capítulo 12, verso 9. A minha graça te basta. Ao longo da nossa peregrinação, ao longo da nossa travessia, conforme dizia Agostinho, diante de todas as lutas, diante dessas adversidades, somente a graça de Deus pode nos dar ânimo, pode nos ajudar, pode nos fortalecer para nós prosseguirmos em frente. É a graça de Deus, queridos irmãos, eu não tenho dúvida disso. É a graça de Deus que mantém o cristão de pé. É a graça de Deus, renovada a cada manhã, que mantém o cristão de pé. É por isso que o rei Davi disse, e como ele, também nós precisamos dizer hoje, todos os dias, em todos os momentos da nossa vida, a tua graça é melhor do que a vida, meus lábios te louvam. Assim cumpre-me bem dizer, enquanto eu viver, e em teu nome levanto as mãos. Salmo 63, verso 4. A graça de Deus, de fato, é melhor do que a vida e nos basta. O apóstolo Paulo, mesmo passando por uma terrível enfermidade, ele entendeu, mesmo passando por um momento muito difícil, como ele mesmo diz, que muitos já tinham abandonado ele, muitos já tinham inclusive retrocedido, e ele se sentindo bastante solitário, naquele momento de dor e de enfermidade, ele entendeu essa verdade. E por isso ele diz, de boa vontade, pois, mais me alegrarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por causa disso, sinto mais prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Jesus Cristo. Porque quando sou fraco dessa maneira, então é que eu sou forte. Quando eu sou fraco, então é que sou forte. Você que está me assistindo, pode estar passando por lutas agora. Pode estar com seu coração dolorido, pode estar em luto, enfrentando o luto, chorando a dor da saudade, a separação. De repente você está angustiado, com medo. De repente você está se sentindo fraco, incapaz, impotente, diante de tantas coisas. Mas eu quero dizer para você que a graça de Deus te basta. A graça de Deus. E quando você reconhece isso, mesmo na sua fraqueza, você é forte, porque Deus é contigo. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Põe isso no seu coração. O evangelho da graça, que o apóstolo Paulo diz que pregava, ele diz, apesar de todas as lutas, desse texto nosso, ele testemunhando para os presbíteros da igreja de Éfeso, vocês sabem muito bem como eu tenho sido perseguido, vocês sabem das provações, vocês sabem das lágrimas, vocês sabem das perseguições dos judeus, vocês sabem, e agora eu estou de viagem, estou viajando, estou seguindo em frente, estou a caminho de Jerusalém, vocês sabem que corro muitos riscos, vou passar por muitas lutas, eu mesmo não sei o que me espera, mas eu sei que serei perseguido e passarei por muitas dificuldades. Entretanto, eu quero dizer para vocês que o que me importa é completar a carreira, completar a missão que me foi confiada, o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus, aleluia. Esse é o evangelho que nós pregamos e que nós confiamos. Esse evangelho se enche de beleza e de relevância quando é ensinado verdadeiramente
que a graça de Deus, ela é, primeira, eterna. A graça de Deus, primeiramente, é eterna. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 9, o apóstolo Paulo diz: a graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Então Deus sempre foi Deus de graça. Sempre foi. Então a graça de Jesus, ela não muda. Ela é imutável. Você pode confiar e descansar nela. Segundo, o Evangelho se enche de beleza e de relevância quando se ensina que a graça de Deus é rica. É rica. A Bíblia diz que Jesus se fez pobre para que na sua pobreza nos tornássemos, com a sua pobreza nos tornássemos ricos. A graça de Deus nos enriquece. Efésios capítulo 2, versos 6 e 7 diz que Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais para mostrar nos séculos vindouros a suprema e incomparável riqueza da sua graça e bondade para conosco em Cristo Jesus. Oh glória! Olha como o apóstolo Paulo é lúcido, é claro, é objetivo, é profundo. A graça de Deus nos enriquece, ela é superabundante. O texto diz, é incomparável na sua riqueza. O homem sem Cristo é nada. É pobre, miserável, nu. O homem com Cristo é rico. E é rico na graça de Deus. Terceiro, o Evangelho, ele enche da sua beleza quando nós ensinamos que a graça de Deus, ela é gratuita. Ela é gratuita. Na realidade não tem como ser comprada. É um favor imerecido, como ensinava o apóstolo Paulo. É fruto da soberania, da bondade de Deus. É Ele que nos concede. A Bíblia diz, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A palavra dom aí é presente. É presente de Deus. É presente gratuito de Deus. E Deus faz isso sem acepção de pessoas. Ele derrama a sua abundante graça. E por fim, o Evangelho, ele se torna belo, maravilhoso, relevante, porque ele traz o ensinamento a respeito da graça eterna, da graça rica, da graça gratuita, mas da graça suficiente. Põe isso no seu coração, da graça suficiente. A graça de Deus é suficiente, você não precisa de mais nada, você não precisa de subterfúgio, você não precisa de complementos, você não precisa de um jeitinho aqui, outro ali. Não, absolutamente não, ela é suficiente. Aquilo que Jesus fez na cruz é suficiente, é eterno, é eficaz, ponto. Por isso é que essa graça nos salva e nos salva para sempre, nos salva em definitivo. E é por isso que, segundo o apóstolo Paulo, o grande objetivo da vida dele, o principal objetivo da vida dele, era testemunhar o Evangelho da graça de Deus. O Evangelho de Cristo é o poderoso Evangelho da graça de Deus. O Evangelho de Cristo é o poderoso Evangelho da graça de Deus. A grande verdade, meus queridos irmãos, olha aqui para mim. A grande verdade é que nenhum homem tem capacidade de lidar com os sofrimentos, com as adversidades, com as aflições do seu tempo, a parte da graça de Deus. Não tem. Não tem. O homem que não tem Cristo, nessas lutas, nessas adversidades, ele suicida, dá um tiro no ouvido, ele faz isso, faz aquilo outro, ele entra em pânico, desespero, etc. Nenhum descendente de Adão, sem Cristo, tem condições de suportar as adversidades do seu tempo. Por isso é que Davi disse, a graça do Senhor é melhor do que a vida. Na realidade, nós somos frágeis, nós somos vasos e vasos de barro. Sem a graça de Deus, sem o Deus da graça, nós certamente sucumbiremos à dor. Certamente. Não daremos conta das adversidades do nosso tempo. Mas pela graça,
Pela graça, nós somos fortalecidos. Pela graça, nós somos consolados. Pela graça, nós somos encorajados. A graça de Deus nos sustenta nos momentos mais difíceis da nossa vida. Eu posso terminar a mensagem de hoje dizendo o seguinte, que a graça de Deus, ela gera no nosso coração confiança. A graça de Deus gera no nosso coração motivação. A graça de Deus gera no nosso coração, alegria. Confiança, motivação e alegria nascem da graça de Deus. Por isso podemos terminar em bom e alto som, como o salmista no Salmo 66, verso 20. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Diga comigo, meu querido irmão, bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Salmo 66, verso 20. Que Deus te abençoe em o nome de Jesus.